A pergunta: qual a relação entre a morte das crianças e a família de São José? De novo, temos que sempre lembrar que nós defendemos esta tese, este modo de ler as Escrituras, que história e teologia não se opõem. Nós aqui na Terra Santa temos a riqueza dos lugares santos, quer dizer, do quinto evangelho, do lugar onde aconteceram os fatos históricos, bíblicos e evangélicos. E eles não se opõem à teologia. Mateus faz teologia do fato histórico. Por isso, vamos então lembrar quem é São José. Temos que sempre lembrar que ele é da família de Davi. Da cidade de Belém provinham quase todos os parentes de Davi. Iosef, São José, é de Belém, porém a sua vida não era nada cômoda, propriamente por essa razão, porque sendo chefe de uma família davídica, poderia ser usado pelos rebeldes nacionalistas como pretendentes ao trono. E por essa razão, os soldados de Herodes e os soldados romanos poderiam vê-lo como um potencial perigo e fonte de revolução. Por isso, São José deixa Belém e se transfere para Nazaré, por isso a anunciação aqui em Nazaré, com São José que vive aqui, e também a perseguição das crianças que não tinham ainda completado 2 anos, ou 2 anos abaixo, pelo rei Herodes. Porque, sabendo que Jesus, Yeshua, filho de José, putativo de José, seria já um perigo. Por quê? Porque José era da família de Davi. É necessário sempre entender e conhecer quem foi o rei Herodes, que era paranoico. Ele se casou com uma rainha, ou melhor, uma princesa de povos aqui perto do povo, de onde viviam o povo de Israel, e ele mandou matar a sua esposa com seus filhos antes de se casar uma outra vez. Por isso era paranoico. E ele, quando soube que este Yeshua, este Jesus, o chamado Messias, nascia da família de Davi, realmente era um perigo. Precisavam eliminar. E não sabendo aonde estava, a morte de todas as crianças que teriam mais ou menos a idade do menino Jesus, segundo a visita dos magos. Por isso, é muito interessante que São Mateus consegue arquitetar a teologia com a história. Ele explica realmente que a morte dos inocentes é ligado à maldade do rei Herodes e é ligado também à descendência de Davi, da parte de São José, o qual o pai jurídico de Jesus. Por isso é importante também a teologia que faz São Mateus. Eu estou sempre lendo do meu livro que eu escrevi com o Frei Frederic Mans sobre São José, Iosef, artesão de humanidade, pelas edições CNBB e pela editora Canção Nova. E assim diz o texto. É muito interessante que, para comentar esse episódio das crianças de Belém, mortas pelos soldados de Herodes, Mateus procura um versículo retirado do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Esse capítulo de Jeremias é importante porque pertence ao cerne do livro de Jeremias, o livro da consolação, uma série de oráculos com os quais o profeta, na situação da destruição de Jerusalém e do exílio, anuncia possibilidade de vida nova. Porém, é necessário contextualizar esse importante acontecimento. Por isso,
inocentes santos, porque eles serão testemunhos. Mateus usa o oráculo de Jeremias, porque são tempos novos para Israel. Mesmo com a destruição, com a dor, tempos novos. Por isso, a dor dos inocentes abre tempos novos. Jesus. Quando nós estamos nas dificuldades, nos abrimos aos tempos novos. Jesus. Tempos da pandemia, mortes, tantas mortes inocentes durante a pandemia do coronavírus em tantos países, inclusive o Brasil. Novidade, vamos olhar com a perspectiva da esperança do ressuscitado, de Jesus. Novidade nas nossas vidas, cada vez que nós acolhemos o Rei, o Salvador, o Messias.